E aí, pessoal? Vamos entrando. E aí? Oi, agora acho que deu, né? Agora foi, né? Ótimo. Avisa aí a galera no grupo pra ir entrando de novo ali na real da... E a igreja. Avisa pra entrar de novo que tá... agora vai rolar. Agora deu. E Ai, aí, tudo agora vocês bom? viram os nossos personagens, todo mundo viu os nossos personagens principais aqui, Ó, a nossa família. Segura aí. tem até gente aqui, ó. Mostra aí. Mais um. E aqui até a Bela tá Tem aí, até ó. o cachorro. Até o cachorro tá no meio. Não sei o que que deu no meu aparelho, meu Xiaomi. Tava trancando. Mas o Motorola aqui, Guerreiro da Verô, tá funcionando melhor, então não tá travando. Vamos seguir por ele, né? Ah, olha. Marcelo, não mente pro tio. Pela beleza, sim, mas assim, pela criatividade, às vezes não tanto. Pessoal, a gente começou, né? E reiniciou o vídeo, mas a gente iniciou ele antes e agora mostrando os bonequinhos para vocês, como se fosse uma família. Porque o assunto de hoje vai ser justamente isso, né? Sobre o estreitamento dos laços familiares, sobre os laços matrimoniais, nesse período em que a gente está trancado é o modo de dizer, né? Eu brinco com isso, mas que a gente está aí de quarentena nas nossas casas, vivendo um certo isolamento, né? Parcial, obviamente, né? E com isso a gente está tendo que viver de uma forma diferente com os nossos familiares, né? Conviver, né? Como talvez até então a gente não tivesse experimentado. E hoje nós vamos ter dois convidados que são para lá de especiais, tá bom? Vão participar com a gente. E antes de colocar eles aqui na conversa, eu quero só passar para vocês duas coisas, duas indicações de leitura sobre casamento, relacionamento, tanto para quem é casado quanto para quem é solteiro, né? Para quem se separou, enfim, é viúvo, independente da idade. Fica aqui duas dicas, tá? Esse aqui é um deles. É As 5 Linguagens do Amor, tá bom? Muito interessante. E esse daqui, gente, eu achei o máximo, ó. O Significado do Casamento, tá? Ótimo livro. Então, por favor, se vocês têm interesse no assunto, né? Como eu disse, aqueles até que são solteiros, mas querem se casar, comecem bem, já comecem preparados aí, lendo bons livros sobre, tá bom, meus amados? Sim. Então, a gente vai convidar os nossos convidados, vamos iniciar aqui a transmissão com eles. Vamos lá. Você botar no teu celular? Opa, Pronto, já estamos. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Estamos escutando? Estamos escutando um pouco travado. Tá travado. Tá travado? Boa Então tarde. tá. Vamos tentar aqui destravar. Tá. E aí, A gente também depende começou a travar. da internet. Agora melhorou. Melhorou um Melhorou. pouco. Agora tá bom, né? É. Que prazer receber vocês aqui na nossa casa de Espera forma aí, virtual. o de vocês está muito baixo. Nós estamos Tá tentando baixo? escutar. Eu acho que é mais fácil sem fone, mas... O que você está querendo fazer? Então, dá pra ouvir um pouquinho melhor agora? Não, você Você está... entrou na internet, acho que tá por aqui. Tá bom. Então tá. Não, podem falar. Eu tô ouvindo bem. Tá. Tá ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Agora tá bom pra nós. Parou de travar, a gente tá ouvindo melhor. Eu não. Vamos ver com o fone. Vamos lá. Melhorou? Agora sim. Agora os dois. Peraí. Você tá...
tirando tudo. Tá bom. Gente, Ok, vamos lá. por favor. Vamos tentar. Dá para ouvir alguma coisa? Sim, Então tá. escutamos aqui também. Me diz, vocês podem se apresentar primeiramente? A gente deu uma falada rápida, mas a gente não chegou a apresentar vocês. Vocês fariam o favor de dizer quem são? A maioria já conhece vocês, né? Mas caso alguém não os conheça ainda. Tá bom, tudo bem. Se apresenta. Bom, eu sou Luiziana, esposa do Aloysio, que é esse aqui que está do meu lado. Nós somos pastores, Aloysio é pastor há 37 anos. Estamos casados há 37 anos. Travou o vídeo pra nós Acho que aqui. deu uma travadinha. Vamos Presta no ver. teu celular que eu vou avisar a mãe. Assim, temos 4 filhos, 2 filhas casadas, temos 3 netinhos, que estamos morrendo de saudade, Sim. porque com essa quarentena nós não nos vemos já há 3 semanas. Então, Ah, sim. cheguei a ficar emocionada ontem de ver um vídeo que a Débora postou para a escolinha dominical, com as crianças, e eu, caiu no choro. Sim, só imagino. Eu só imagino. Isso, agora, e temos o Aloysinho e a Ingrid, que são solteiros. A Ingrid mora conosco, o Aloysinho mora sozinho. Uhum. Muito bem. Então, uma das... Aqui está atrasado. Vocês estão escutando? Agora sim. Aí, Sim, tá. Tá melhor, tá ótimo. tá. É porque... Fora do Pode falar. fone ficou melhor? Tudo bem, vamos tirar isso aqui. Como fica melhor para Eu também vocês? acho melhor isso aqui. Tá tranquilo. Bem, ele deu uma travada. O pastor Aloysio chegou a se apresentar também? Ou a pastora apresentou o pastor? Bem, ela já apresentou a família inteira, só faltou o papagaio e o gato. Né? Tá bom. Eu esqueci de falar da tia Thelma, que mora conosco. Isso, Bem, Não podemos esquecer É verdade, de a Mara falar tinha isso, né? Ela vai completar 91 anos. Então, nós estamos aqui com um cuidado especial nessa quarentena, né? Guardando Estamos bem. aqui com a ajuda da Ingrid, olha. A Ingrid está aqui pertinho, a mãozinha dela. É a produtora. Isso, nossa produtora. Então, bom, um dos temas sugeridos para que a gente conversasse em um dos dias foi sobre o estreitamento dos laços matrimoniais e familiares nesse período de quarentena. Né? Eu creio que esse assunto família e laços matrimoniais e familiares seja muito importante, né? Até, digamos, central também, um dos temas centrais da Bíblia, a questão de família, né? E não somente para esse período de quarentena, o que ele pode nos acrescentar vai além desse momento, né? Então, acredito que esse dia, essa conversa que a gente vai ter, né, vai ser algo que vai ser muito produtivo, não somente para esse momento que a gente vive um certo isolamento, né, mas ao mesmo tempo a gente vive uma proximidade muito grande com os nossos pares, visto que a gente está na mesma casa 24 horas por dia praticamente, né? Mas acredito que muito vai poder se aproveitar daquilo que a gente vai conversar hoje para além da quarentena, né? E foi trazido esse tema. E dentre algumas coisas que eu estava lendo por aí, né, eu vi que teve uma reportagem naquele site da BBC que falou que uma cidade da China, depois que eles estavam saindo da quarentena, aumentou muito o número de divorciados, de pessoas buscando divórcio, a separação, né? E cresce que foi por esse momento de proximidade extrema, né, que os casais não estavam prontos ou não conseguiram passar bem por esse momento, né? E vocês, assim, o que vocês podem nos falar sobre isso, né? De que forma
apesar da gente ter escolhido essa pessoa ter nos escolhido para passar, digamos, e sim, uma vida inteira, né? Essa proximidade tão grande durante tanto tempo pode gerar... O que acontece é o seguinte, ou você tem, como você disse, um estreitamento, um apertamento dos relacionamentos, ou você vai se estreitar no sentido de aproximar-se de fato, ou apertar. E na hora que você aperta, você tem o problema dos relacionamentos, que são as tensões de relacionamento. Quanto à China, você tem que entender a China dentro da cultura chinesa, que é diferente de uma cultura não apenas ocidental, que é a nossa, mas uma cultura latina, que é a nossa. Então, necessariamente não haverá o mesmo efeito na nossa realidade, na nossa sociedade, do que há na China, porque a China tem uma outra maneira de entender os conceitos familiares, tem outros valores. É um país que, embora tenha numericamente a maior igreja do mundo, numericamente a maior igreja evangélica do mundo, é um país comunista, de valores mais ateístas, no mínimo, sendo assim céticos, né? O ceticismo sendo pregado, digamos. E, por causa disso, a China vive uma outra realidade em vários aspectos. No entanto, nós devemos pensar o seguinte: é inevitável que em qualquer relacionamento se tenha tensões. E no momento em que você tem uma clausura, que você tem, você é forçado a relacionar-se, porque é a gente que está tendo que aprender a ser pai, aprender a ser mãe, aprender a ser esposo, aprender a ser esposa, aprender a ser filho, está aprendendo. Há pastores até que estão aprendendo a ser pastores, que estão forçados a pastorear de qualquer jeito. E agora, a distância. Então, o que acontece? Eu vou usar uma comparação bíblica que eu até usei para a nossa igreja. Acontece que às vezes nós não imaginamos as tensões que podem surgir das responsabilidades que existem dentro de uma situação de uma quarentena. Imaginemos a famosa quarentena bíblica, que foi a de Noé com sua família, apenas com um zoológico inteiro para cuidar. Então, dentro daquela realidade, a gente tem assim, a figura quase que infantil daquela arca de Noé, tudo bonitinho, mas ali você tinha a presa de um lado e o predador do outro. A presa olhava para o predador para a presa, e Noé tinha que administrar tudo isso para que, imagine, se deixasse o predador solto, morria tanto o predador quanto a presa, que nem ia ter nada depois. Então, eles tiveram que alimentar, tiveram que cuidar, ainda havia outras coisas. Os animais sujavam as coisas, os animais quebravam as coisas. Eu não sei se as pessoas que conhecem, que veem programas sobre a vida animal, veem os rios da África, uma das coisas que me chama a atenção, por exemplo, é o hipopótamo. O hipopótamo é um ventilador de fezes. É verdade. Uma coisa impressionante. A Aimee sempre fala Então, isso. ele faz essas coisas. Imagina isso dentro da arca. E você é um dos filhos de Noé, responsável por limpar o lugar dos hipopótamos. Não bastando ser um, eram dois. E aí o camarada vai limpar essas fezes. Ele não vai limpar apenas no chão, é na parede, é no teto. Que ele gira aquela cauda dele, ele fica girando e jogando fezes para tudo. Isso é só um exemplo. Então, nesses momentos que nós estamos vivendo juntos, eu e Luiziana, por exemplo, a gente já vive uma quarentena nesse aspecto desde que se casou. A gente vive muito próximo um do outro, a gente nunca trabalhou fora e tudo. A gente é pastor, eu pastor, desde
da época do casamento e Luiziana, depois também pastora, mas nós convivendo. Para você ter uma ideia, nós morávamos na igreja, ministrávamos na igreja. Então, eu não saía nem do ambiente de trabalho, não saía, porque era tudo ali. Era tudo ali. Então, nós, mais ou menos, isso para nós já não é uma coisa tão tensa. Em termos do nosso relacionamento, realmente não mudou diretamente para nós dois. Foi pouca coisa. Mas para nós. Para nós. Agora mudou para mim, no sentido assim, de que as crianças, que eu dou apoio para a Débora como avó, as crianças não vieram mais para cá. Sim. E a tia Thelma tinha o apoio das cuidadoras. E as cuidadoras nós dispensamos. Então eu estou cuidando da tia Thelma, voltei a cuidar, né? Tem 6 meses que eu estou com as cuidadoras. Então eu voltei a cuidar da tia Thelma 100%. Então, nesse sentido, modificou, né? Eu não estou saindo de casa, então a minha rotina modificou dessa forma. Agora, o que eu posso pensar lá na China, que basicamente eles deviam tomar o café, botar as crianças na creche, na escola e trabalho. Depois voltavam para casa, quer dizer, eles não tinham convívio. É como o fenômeno que falam do ninho vazio, que quando os filhos todos vão embora, que marido e mulher, homem e mulher, esposo e esposa, se olham, eles vão fazer o quê? Né? Vão fazer o quê? Então, porque tudo aquilo que eles viveram tanto tempo, agora eles têm que se reinventar. Essa é a palavra. Isso. A palavra é se reinventar. Deus é criador. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos criadores, no sentido... Eu não posso, pela minha vontade, como Deus pode, por mais que eu quisesse, haja um hambúrguer e houve um hambúrguer. Eu não posso, eu vou ter que fazer o hambúrguer. E tudo mais. Agora, Deus, eu não tenho... Eu creio plenamente numa coisa como uma criança. Eu creio que se Deus dissesse, haja um hambúrguer, o hambúrguer existiria. Agora, se eu não sou um criador, eu posso ser criativo. Então é hora de sermos criativos. Quando nós estamos assim, vivendo juntos mais intensamente, como casal, existe uma coisa que é tipo economia de guerra. Nós estamos, entre aspas, ou talvez sem aspas, numa guerra. Nós estamos numa guerra. E numa guerra, não dá muito tempo para você ficar discutindo, você está fugindo de bala. Não tem tempo de dizer assim, você não me disse bom dia. Não dá tempo. Não dá tempo de fazer essas coisas. É mais ou menos igual às raposas com Sansão. Quando Sansão colocou aquele fogo preso atrás das causas das raposas e elas, vamos usar como símbolo do casal, amarradas uma a outra, né, uma a outra no caso, o casal amarrado um ao outro, e aí vem esse fogo atrás, você não discute dizendo, por exemplo, eu vou para a esquerda, e ela diz, não, eu vou para a direita. Você não discute, os dois por causa do fogo vão em frente. Então, às vezes o que está faltando um pouco é um fogo ali. Um fogo ali que te força a entrar em concordância rápido. Crise não dá tempo para você discutir. É por isso que você vê, eu vejo, todos nós assistimos, a nível de governo federal, estadual, municipal, às vezes as coisas desencontradas, é que está todo mundo tentando dar uma resposta, coitados. E às vezes um fala uma coisa e o outro fala outra, mas o importante é que no final a gente concorde, e em família é muito mais. O importante é que no final a gente venha a concordar. A crise, a discussão, num lugar a mil maravilhas, também tem problema. A Bíblia diz que, tendo Deus criado o paraíso, tendo Deus criado o mundo, tendo Deus criado o homem,
diz que Deus olhou e viu que não havia uma coisa boa. Ora, veja bem, não tinha pecado, não tinha problema, não tinha vírus, não tinha nada, mas algo não estava bom. Disse, não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou a mulher. Deus criou a mulher. E diz que depois que Deus criou a mulher, as coisas deixaram de ser boas. Claro, criou a mulher, tinha que deixar de ser boa. Agora você diz, como é que elas ficaram? A Bíblia diz que ficaram muito boas. Por quê? Porque quando Deus age na nossa vida, Ele não pode simplesmente fazer a nossa vida voltar a ser boa como antes. É o que muita gente quer, que a minha vida seja boa como antes. Se a minha vida for exatamente boa como antes, eu vou chegar exatamente ao problema ruim de hoje. Sim. Porque ela é exatamente boa como antes. Então Deus, quando age, o que Ele faz? Ele faz a minha vida ser muito melhor do que antes. Amém. Para que eu não chegue ao mesmo problema que eu estou vivendo hoje. É verdade. Uma coisa que eu acho interessante, a gente, antes de casar, a gente namorou, entre namoro e noivado, foram acho que 6 anos. Quase 7. Quase 7. 6, 7 anos? É uma santa. É bastante. Eu por mim, casava com 18, mas eu não tinha condições, né? Não eu sei, eu estou brincando. Sogra, né? Não tinha condições, continua sem condições, mas vamos em frente. Mas é engraçado que depois que a gente casou, o convívio da casa, mesmo cada um com a sua rotina de trabalho e tudo mais, trouxe no primeiro e segundo ano um certo tipo de conflito em que a gente teve que encaixar muita coisa, né? Então é interessante como o vínculo do casamento, né, ele nos traz uma segurança e a gente vai revelando aos poucos quem a gente realmente é. Que naquele período que a gente está se conhecendo, namoro e noivado, eu acho que é muito importante porque a gente está conhecendo, né? Mas a gente só se conhece quando a gente mora junto. Mas quando a gente mora junto, a gente conhece, assim, parece que um lado que a gente não conhecia ainda, né? E eu não sei se talvez alguma pessoa esteja nesse período de um convívio, né, inicial de casamento. Inicial de casamento também, e com a quarentena também não esteja passando por algum tipo de conflito, né? Porque está passando por tudo junto, de repente, até, né? Então... mas eu acho que a gente vai se redescobrindo e conhecendo coisas novas da pessoa a cada momento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Faz alguns anos, eu, com Luiziana e a tia Thelma junto, eu fui pregar em Orlando, na Flórida, e eu fiz questão, Luiziana, as irmãs dela, os familiares dela, todos tinham ido àqueles parques temáticos da Flórida, né, de Orlando, ela nunca tinha ido. Então eu fiz questão de que nós fôssemos, eu, ela e a tia Thelma. Tia Thelma, não se preocupe, não subiu as grandes montanhas russas, mas andou em cada coisa que ninguém acredita. Né? Então nós fomos aos parques. E eu descobri naquela época, nós estamos com mais idade, mas eu descobri naquela época que eu era casado com uma adolescente de mais de 50 anos. Né? A Luiziana foi simplesmente em todas as montanhas russas. Em todas. Sim. Em todas. Ela foi numa montanha russa que sobe. Você sobe na vertical. Ela foi nessa montanha russa. Ou seja, uma coisa desesperadora, uma coisa bem louca. Então a gente descobre a pessoa. Eu tinha ideia que a Luiziana era tipo assim... eu, quando namorei a Luiziana, para mim, a Luiziana era tipo Dina é um gênio, aquele tipo de personalidade. Né? Aquele tipo de personalidade. Então ela sempre foi assim, tipo arteira, né? Então você imagina, ela totalmente latina, totalmente beija, abraça, todo mundo é meu amor, meu carinho. Você que tem aí o pastor Walter, né, Sommer, eu não tenho o sobrenome germânico, o meu nome é latino, é Moraes, né? O Wendel e os outros nomes
né, o Kiriuf, que veio lá da Noruega, esse aí sumiu. Mas eu, de personalidade, eu tenho o sangue gelado deles. Eu sou exatamente... E aí se une. E o que acontece? Isso é que é a beleza do casamento. É casar. É casar uma coisa com outra coisa. Uma pessoa com uma origem completamente, às vezes, diferente da tua, com outra pessoa tão distinta. E os dois se somam. E em algumas coisas eles subtraem. Eles têm que... As pessoas dizem, você quer me mudar no casamento? Eu não conheço ninguém casado que não queira mudar o seu cônjuge. Sim. Todo mundo quer mudar, principalmente a mulher. A mulher nasceu para mudar as coisas. Então a mulher quer mudar as coisas. Por isso que, de vez em quando, o homem é muito mais acomodado, em média. Sim. O homem é muito mais assim, não, tá tudo bem, tá tudo fora do lugar. Ele diz, não, mas tá legal. Deixa assim. E a mulher não, ela não vai deitar enquanto ela não botar tudo no lugar. É da personalidade dela. Então a gente entra nesses conflitos. Claro, existem personalidades e personalidades. Olha, vocês falaram que levaram 7 anos de namoro. Nós namoramos 1 ano, 1 mês e 6 dias. Você vê que tempo de provação, né? Que sabe o exato momento. Até o dia, em tantas horas. Faltou as horas. Quando nós nos casamos, a gente se adaptou nos mínimos detalhes, foi se adaptando. E parecia ser a Terceira Guerra Mundial. Porque até para na qual eu fui vencedor. O botão do elevador, eu chegava, apertava primeiro, e ele queria que não, quem tem que apertar sou eu. E eu, com a minha personalidade, para eu me controlar quando a gente chegava perto do elevador, aí eu pensava, bom, das duas, ou eu ajo naturalmente, aperto o elevador, ou eu vou me controlar para não brigar. Então, graças a Deus, eu creio que a gente está se adaptando. A vida inteira. 37 anos. É a vida inteira. Esse ano nós vamos completar 38. Então, realmente, eu creio que os casais que estão nos ouvindo, né, talvez esses jovens casais que se casaram, eu acho que é Bruno, da igreja de vocês, acho que ele está até nos vendo, se casou há pouco tempo, né, e que com essa quarentena é um convívio assim, intensivo, né, durante o dia, porque não estão trabalhando. Ninguém se preocupa. Você quer saber se vai piorar? Vai. Lógico. Mas melhora também. Melhora também. Então é necessário que essas coisas aconteçam. Eu digo, a Bíblia diz que Isaac brincava com Rebeca. Isso é uma coisa tão importante. Diz que o rei olhou e disse, isso não é irmão, é marido e mulher. Eu me pergunto que raio de brincadeira era essa. Não era uma brincadeira de pique-pega. Era alguma ou cabras-pega. Era alguma coisa que identificava. Mas eles brincavam, gente. Às vezes, o que falta numa família, o que falta num casal, é aprender a rir, é aprender a brincar. Eu digo, nesse momento que nós estamos vivendo, de reclusão, brinque. Mas tem gente que está entendendo brigue. Eu não estou falando brigue. Eu estou falando brinque. Aproveita para saber brincar. Das mínimas coisas, jogos mesmo. Assista um filme junto, fale alguma coisa, prepare algo junto, divirta-se com coisas pequenas. Sim. Eles estavam tão limitados, Isaac e Rebeca estavam limitados ali. Eles estavam numa situação problemática. Muita gente está vivendo isso. Nós estamos numa situação limitada. Então, faz as coisas, brinca, alegre-se um com o outro, e você vai sair deste período
melhor do que antes. Amém. Isso, e sabe, que você queira lutar pelo seu casamento, pela sua família, Amém. sabe? Eu imagino, né, que grande parte dos problemas que os nossos amigos chineses tiveram, talvez tenham sido problemas de preocupação financeira. Imagino, né? Quer dizer, hoje, em poucos dias de quarentena nossa, né, esse período, já deu para balançar essa parte econômica. Eu acredito que todo mundo tem desafios. Nós temos desafios, vocês têm desafios. Mas se a gente começar a pensar de uma maneira assim, simplesmente na real, né? A gente está aqui na real, mas a gente tem que pensar com fé no Senhor, numa realidade celestial. Nós temos que pensar que o Senhor vai nos dar condições de vencer todas as dificuldades, Amém. quaisquer que sejam elas, né? Especialmente estou falando aqui da financeira, Sim. sabe? Deus vai trazer solução para tudo. Isso é uma coisa que afeta muito os relacionamentos. A maior parte dos relacionamentos, estatisticamente, o que mais destrói relacionamento é problema financeiro. Sim. Problema financeiro destrói famílias e mais famílias. Sim. Eu acho que a falta de Existem os outros controle... problemas que não são menores. Que a questão de números de suicídios, eu não tenho aqui uma estatística, mas creio que seja uma grande quantidade de pessoas que se matam por problemas econômicos. Sim. Então, você imagina, né? Nós estamos vivendo um momento dificílimo, uma pandemia, uma quarentena obrigatória, e quantos problemas econômicos vão surgir? Quer dizer, eu já oro, já peço ao Senhor que Ele tenha misericórdia de toda essa gente. Ela falou de suicídio. Tem uma coisa que também eu acho que é bom abordar sempre, que é o solitário. É a pessoa que está... Nós estamos falando dos problemas de relacionamento em família, esposo, esposa, filhos. Aí tem gente que tem animal, eu sei que vocês têm animal, e tem tudo mais. Entra... não, aqui acho que morreu foi a princesa. Que mora com a mãe. Faleceu, né? Então, acontece todas essas coisas, tudo isso são tensões, mas existem pessoas que estão tendo que conviver com ela mesma. Sim. Elas estão tendo e elas ficam sozinhas, às vezes com seus pensamentos e tudo mais, e encaram a sua própria cara no espelho. Eu muitas vezes brinco, eu digo o seguinte, que eu olhando no espelho, eu olho aquele sujeito do outro lado e diz, não me vem com essa cara de santo que eu te conheço. Então, isso é um exemplo, assim, um pouco de brincadeira. Mas existem pessoas que estão entrando em crise, que estão entrando em desespero. Existem pessoas que estão vendo a iminência também do quê? Da possibilidade da morte. Então, elas encaram que são mortais. E aí elas estão sozinhas. E quando você tem outro, se você cair e o outro realmente está não apenas do teu lado, mas está com você, porque uma coisa é estar do lado, outra coisa é estar com a pessoa. Esse alguém te levanta. Mas quando você está só e cai, você tem que fazer força e você tem que conseguir forças para que você levante. Então, é muito preocupante. Por isso, eu acho que nós, como igreja, e nós, como família, devemos ligar para as pessoas, devemos falar com as pessoas. Se sabemos que alguém está só em casa, devemos ser solidários, devemos manifestar a família que é o corpo de Cristo. E isso é uma vantagem extraordinária. A gente fala, Jesus está aí com você, tudo bem, mas e o corpo de Cristo está presente? O corpo de Cristo é a igreja. E a gente tem que se fazer presente numa hora dessa. Amém. Verdade. É verdade. Bem importante isso. Até um dos objetivos que a gente tem com essas lives é que elas alcancem não somente famílias e jovens casais, mas também aqueles que estão a sós, né? Aqueles que moram sozinhos, que às vezes nem pet tem, né? E precisam enfrentar esses momentos de solidão, né?
Luiziana falou uma coisa, na real, como é o que vocês usam. Eu quero apenas fazer um trocadilho, se não é trocadilho, nossa vida. A fé pode superar a isso. Quando o apóstolo Paulo venceu aquele naufrágio, a Bíblia diz que ele foi ali pegar uns gravetos, umas coisas, para manter vivo o fogo, e ele foi picado por uma víbora, por uma mortal e venenosa serpente. Então, essa era a realidade. A realidade é que ele tinha sido picado por uma víbora. E todo mundo esperou o quê? Baseado na realidade, esperaram que ele morresse, no mínimo inchasse, passasse mal, e nada aconteceu. Porque, como Deus tinha uma promessa na vida dele, aquela realidade, o fato, que era o fato real, não se tornou uma verdade na vida dele. Foi vencida pelo sobrenatural. É isso que eu quero dizer a alguém que talvez esteja desesperado agora. E diz, mas a realidade é essa. A realidade é essa. Eu quero dizer a você o seguinte, Deus pode ir sobre o natural. O natural é a realidade. Nós não estamos fechando os olhos à realidade. Mas existe algo mais poderoso que a realidade, que pode fazer a realidade ou a expectativa dentro do fato da realidade não ser verdadeira na nossa vida, que é a intervenção de Deus. É verdade. Amém. Amém. Outra coisa, né? Eu comentei com a Verô mais cedo e queria perguntar para vocês, né? E eu já perguntei isso para minha mãe também, porque vocês têm 4 filhos, né? E aí eu pergunto, como é que é criar 4 filhos sem ter o auxílio do YouTube? Auxílio do YouTube. Do celular, da televisão. Do aplicativo. Olha, minha avó teve 11. Tá? E não tinha televisão. Talvez por isso teve 11. Né? Eu acho. Então, o que acontece é que eu tô negócio. Na realidade, a gente cria os filhos, e principalmente nós que somos evangélicos, com o maior auxílio que existe na face da terra, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, Amém. Nosso Senhor e Salvador. Então a gente cria os filhos, a gente faz o melhor que pode fazer. Hoje eu sou avô, né? Um dia eu serei bisavô, tataravô, assim eu espero viver muito. Amém. Então, o que acontece é que muitas vezes eu me olho como avô e eu me vejo tão diferente agindo como avô. E até mesmo meus filhos podem até me perguntar, poxa, papai, porque eu fui um pai super exigente, super severo. E imaginem ganhar uma bronca minha. Eu sempre pude falar alto, falar forte e tudo mais. O não era não e acabou. E tudo, mas não. Não. E por que não? Porque não. Coitado! Né? E tudo mais. Então eu digo, dura coisa deve ter sido ser meu filho. Deve ter sido uma experiência traumática, que todos eles devem estar traumatizados por longos anos, vai precisar de muita terapia. Então, mas acontece que, como avô, eu sou muito diferente. Por quê? Porque nós, como pais, a gente não teve estágio. Todo mundo aprende a ser pai e mãe. Aprende o quê? Aprende fazendo. Aprende criando. E aprende, infelizmente ou felizmente, errando. Então, quando você chega a ser avô, você age diferente. Às vezes o filho pergunta, poxa, mas você não era assim com a gente, é claro. Porque tudo que eu tinha que errar, eu errei com você. Contigo.
Principalmente os Agora já mais sei. velhos, né? Agora eu já sei como agir, eu já sei como conduzir, eu já sei como levar e tudo mais. Agora é diferente. Mas como é que nós pudemos ser pais? Como todos os pais, desde Adão e Eva, tiveram que ser. Eles tiveram que aprender a ser pais, enquanto os filhos aprendiam a ser filhos. Porque a gente vai vivendo junto. Aquela criança nasce... Eu me lembro da primeira vez que eu e Luiziana, quando nós casamos, a gente queria... É tão diferente, né? Minha filha foi planejando, eu acho que vocês também foram planejando e tudo. Eu e Luiziana, completamente esmiolados quando casamos, que nós queríamos era sermos pais. A gente queria ser pai. Sim. Então, lá para quarto, quinto mês de casado, Luiziana já estava preocupada, dizendo, vai ver que eu sou estéril. Estava estéril. Estava estéril. E tivemos a notícia que ela estava grávida. Então, nós fomos e tal, todo mundo alegre, todo mundo contente. Foi a Débora que nasceu, né? Então, todo mundo feliz, lá vem a primeira criança e tudo mais. E nós fomos, então, ao médico, fomos e ouvi pela primeira vez o batimento cardíaco. E naquela primeira vez que eu vi o batimento cardíaco, foi como se caísse a ficha e disse, meu Deus, tem uma vida. É de verdade. Eu vou ser pai mesmo, vou ter que cuidar dessa vida, vou ter que educar essa vida, vou ter que fazer tudo por essa vida, vou ter que... E a gente aprende. Agora, se lê a Bíblia, aprende melhor. E tomou gosto, né? Tomamos gosto. Sim, tiveram depois mais 3. Foram 4 filhos em 4 anos. E se a gente não tivesse fechado a fábrica, tinha vindo mais. Perfeita. Nós somos uma em cada 4 anos. É aquele negócio, filho, bem como um casamento, família, pode ser a maior alegria, a maior tristeza na vida de alguém. Depende de uma série de coisas. Eu não estou dizendo apenas a gente se dar bem. Porque, por exemplo, quando vem um momento desafiador, quando vem a enfermidade, quando vem uma enfermidade mortal, quando vem um problema qualquer assim, a família que mais se ama, como sofre? Sim. É uma benção, mas naquele momento, justamente porque ser uma família tão boa, dói tanto. Dói mais. Porque não é aquele tipo de coisa que você vai dizer, graças a Deus me livrei desse monstro. Não é isso. Sim. Agora meu Deus, o Senhor não pode levar esse anjo. É diferente. Então, famílias maravilhosas também sofrem. Por quê? Porque são excelentes famílias. Haverá um momento que vamos sofrer. Sim. Haverá um momento que vamos nos afligir. Mas vamos vencer tudo. Amém. Vamos superar tudo. E com Cristo faz toda a diferença. Amém. Eu digo que é o seguinte, Jesus, esse foi domingo, nós estávamos falando, o que acontece quando Jesus entra dentro da tua casa? Tem horas que Jesus entra dentro da nossa casa que o telhado é tirado fora. Porque todo mundo percebe que Jesus está dentro da sua casa. E aí todo mundo quer Jesus, e quem está enfermo quer Jesus. E não querem você, não é na tua casa que eles querem entrar, eles querem Jesus. Então, você perde o telhado, você tem prejuízos. Por quê? Porque Jesus está na tua casa. Às vezes as pessoas dizem assim, Jesus está na minha casa, tudo vai ser maravilhoso. Às vezes você vai ter aborrecimento. Porque eu imagino, você está em casa, o cara acaba com o teu telhado. Eu olhava para esse sujeito e dizia, e agora você vai consertar. Vai pagar. Vai pagar esse telhado. Isso custa dinheiro. Então, mas essas coisas acontecem. Em compensação, quando Jesus entra na nossa casa, como foi o caso de Jairo, Jesus chegou ali, estava tristeza, estava luto, morte, tudo isso. E o que aconteceu? Se devolveu esperança, se devolveu vida. Então houve alegria.
Em outros lugares, como a casa de Zaqueu, Jesus entrou na casa e a Bíblia não diz que Zaqueu era ladrão, mas sendo publicano, a possibilidade é alta. É alta. E ele diz uma coisa extraordinária: se eu prejudiquei alguém, eu devolvo multiplicado. Aí Jesus, meu Deus, tem salvação. Porque quando um sujeito fala que vai devolver multiplicado, se prejudicou, é que esse camarada mudou. Essas coisas acontecem quando Jesus entra na nossa casa. O Daniel perguntou como é que nós tivemos e criamos 4 filhos sem YouTube. Eu devolvo a pergunta. Nós que somos da geração anterior, a gente hoje pergunta para vocês como é que vocês vão criar seus filhos com toda essa tecnologia. Eu creio que é maravilhosa, mas que a gente não pode exatamente deixar o que o Almir disse. Tem que ser com Jesus, tem que ser com equilíbrio, não é? A gente não pode deixar que eles se deixem dominar pelas redes sociais. Não, e hoje nessa linguagem, seguir. O meu youtuber é Jesus, é ele que eu sigo. É ele que eu sigo. Eu não sei se um dia, e olha, eu sou tão louco em fé, isso é loucura, que eu vou falar, é insanidade, é de ir ser internado no sanatório. Eu creio que de repente eu estou aqui, Jesus entra no celular. Eu não estou dizendo que eu vou ver a imagem dele, mas que ele entra no celular, eu creio. Ele vai dizer, que é isso, pastor? Seja um pouco mais crescido. Eu já cresci tudo que tinha que crescer. Então, quero ser como uma criança. Sim. Eu quero crer nessas coisas absurdas. Luiziana está falando isso, e eu creio o seguinte: nós estamos vivendo uma época maravilhosa, e daqui a pouco vai ter coisas ainda muito mais maravilhosas, vai ter uma realidade tridimensional dentro da nossa casa. Você vai assistir os filmes sentindo cheiro dentro de casa e tudo mais. Aí eu não quero ver esse negócio do hipopótamo. Então, você vai participar de todas essas coisas extraordinárias vão acontecer, nós vamos experimentar um maravilhoso, vamos usar o termo de um grande livro, um maravilhoso mundo novo. Mas tudo isso, sem Jesus, é em vão. É verdade. Com certeza. É em vão. Nós criamos, meu avô criou, minha avó, meus pais várias criaram. Pessoas que colocaram aí, né? Quantos filhos criou, quantos filhos a avó criou, enfim. Então, quer dizer, desde os desafios estão lá. Adão, Eva, Caim, Abel. Desafio. Podia ter parado, né? Podia ter dito, não vale a pena. É uma coisa que algumas pessoas, hoje a casagem não vale a pena. Para que eu vou criar meus filhos nesse mundo louco? Não vale a pena. Há casais que estão desistindo de ter filhos, que não querem sofrer, óbvio. Porque se espantam com a situação da humanidade. Mas vale a pena. É perder toda a esperança em Deus, em Cristo. Né? Quer dizer, vale a pena se casar, ter filhos. Vale a pena. Sabemos da queridinha aí da igreja de vocês que está esperando, né? Para poder se casar. O casamento dela teria sido em março. Como é que é o nome dela? A Maju, a Maria Júlia. Maju, olha, aguarda mais um pouquinho. O seu casamento vai ser lindo. Amém. E tudo ele está sendo majurado. Vai ser muito especial. Tá? Que Jesus te abençoe teu noivo, abençoe tua família. Vai parecer um boneco, hein? Então é isso. Nós temos que... É o quem? É o quem? É o quem? Eu vou olhar o Ben. Sim, fala aí. Vai, fala. Quer falar, filha? Eu vou ali olhar o Bernardo. O Bernardo acordou. Vai olhar. Vai lá o boneco. O boneco. A gente brinca com algumas coisinhas aqui em casa também, que são os nossos filhos, umas coisinhas pequenas.
Ainda mais nesse período, né? Pastor e pastora, a gente está se aproximando do final, a gente tem talvez pouco menos de 5 minutos. Vocês podem deixar aí um último recado, uma última mensagem para todos que estão nos assistindo? Tá, fala. Eu vou falar e o Aloysio completa. Tá? Olha, eu queria dizer para você, né, para vocês todos que estão nos ouvindo, que vale a pena servir a esse Deus vivo, e vale a pena a gente lutar pela nossa família, para ter o nosso lar abençoado, nós sermos, né, os casais, que nós sejamos casais abençoados, que ensinam, nós que somos casais mais velhos, que ensinemos aos casais mais novos como amar, né, as jovens, amarem seus maridos, amarem seus filhos. E eu queria dizer o seguinte, abra mão um pouquinho por amor. Amém. Abra mão e faça a pessoa que está juntinho de você feliz. E, enfim, deixa Jesus entrar, manifestar seu poder dentro do seu relacionamento. Vamos dar valor à nossa família. E aqueles que estão do lado de fora, que não estão conosco nessa quarentena, parece que a gente sente mais ainda o valor deles, né, por essa saudade. Logo nós estaremos juntos. Amém. Mas eu creio que Deus permitiu tudo isso para que nós possamos nos amar mais, nos compreender mais e fazermos bem ao outro em muito mais quantidade. Em nome de Jesus. Amém. Para todos que são do Senhor e aqueles que serão do Senhor e estão vivendo esses dias de reclusão, eu quero animar a todos que vivam bem, que saibam aproveitar a oportunidade que a crise, que a reclusão está nos forçando a ter. Então, que vocês possam, estando dentro de casa, aproveitar para se conhecer melhor, aproveitar para se entender melhor, aproveitar para se reconciliar, aproveitar para se arrepender, aproveitar para perdoar, para poder tratar um do outro, para conhecer mesmo esse momento dentro de casa com os nossos. A Bíblia nos fala, entra na tua casa, fecha a tua porta e o teu Deus que te ouve secreto te responderá. Então eu quero dizer que esse momento que nós estamos fechando a nossa porta sobre nós, sobre a nossa família, é um momento que Deus pode nos responder muitas coisas. Amém. Então nós temos que aproveitar isso e fazer, acima de tudo, como a história daquela viúva que foi até o profeta Eliseu, e Eliseu disse, entra com os teus filhos, fecha a tua porta e derrama o azeite sobre os vasilhantes, e o azeite se multiplicou. Eu creio que nós estamos vivendo uma época que dentro das nossas casas, se nós fizermos o que a palavra de Deus nos diz que nós temos que fazer, que o nosso azeite, a nossa unção vai se multiplicar. Amém. E o que vai acontecer no final? Ela foi esperar solução para um problema na vida. E Eliseu disse, vende, paga a tua dívida e do restante vive tu e teus filhos. Ou seja, ela teve um problema, tinha uma solução para um problema, mas ela acabou tendo a solução para a vida inteira dela. Amém. E dos filhos. Então essa é uma unção que Deus vai dar, que vai ser mais que o suficiente para a vida inteira de uma pessoa. Amém. Que vai até a próxima geração. É assim que eu vejo o que vai acontecer com a igreja. Amém. Se é uma visão que alguém diga, mas isso é uma visão romântica, de sou apaixonado. Então tem que ser romântico. Amém. Mas isso é uma visão louca. Eu sou um homem de fé e por isso eu sou louco. Então, eu creio nisso, mas acima de tudo, vamos, a Bíblia diz, aproveitem as oportunidades. A gente que aproveita a oportunidade para brigar. E tem gente que aproveita a oportunidade
para ficar melhor. Então, em vez de ficar pior, faz tudo ficar melhor. Amém. Faz dar valor a todas as coisas pequenas. As coisas pequenas. A ficar junto com seus filhos, a ficar junto com seu cônjuge, a se comunicar com os amigos, a buscar os parentes. Olha, Sena, nós vamos nos afastar mais. E diziam a respeito disso, do celular, das redes sociais, isso afasta todo mundo. E agora? Pois é. Glória a Deus por esse negócio que afastava todo mundo. E agora o que faz? Aproxima todo mundo. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu nunca tive tão presente na vida de tanta gente. Eu nunca tive falando tanto com os membros da igreja e com gente do mundo inteiro, porque eu tenho literalmente amigos em todos os continentes. E eu estou ligando para todos eles, eu estou falando através do WhatsApp com todos eles. Eu estou falando com gente lá na Itália, com gente na Espanha. Eu estive falando com a Rosalind, amiga nossa, lá em Milão, com Gianluca hoje. Ele foi levar o pai dele para fazer exame, ele está lá em Roma, Itália. Falou hoje com a Argentina. Falei hoje com a Argentina. Ou seja, esse instrumento, Deus, em sua sabedoria, abençoou o homem para que tivesse inteligência e o criasse. E agora, isso é uma bênção de Deus. O que estava separando todo mundo, agora está unindo todo mundo, aproximando todo mundo. Então, tudo depende de como você usa. É De verdade. como você usa. E aí nós vamos ser diferentes. Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Se eu tivesse, eu seria feliz. Às vezes não. Sim. Hoje mesmo eu falei, com isso eu termino aqui, como um bom pregador, falo muito. Sim. Então, Acho que eu digo, obrigado por concordar, né? Eu digo o seguinte, eu me lembrei de um episódio que meu avô me contou, uma história, de um rabino e um bode, que um homem muito rico, um judeu muito rico, foi até um rabino muito sábio, e disse, rabino, eu sou riquíssimo, eu podia estar desfrutando da vida, tá? Mas todo mundo vive na minha casa. É uma loucura. O rabino disse para ele, compra um bode e põe dentro da tua casa. E você pode imaginar o que se tornou. O bode comia tudo, o bode urinava, defecava, o bode dava amarrada. Ele encontrou de novo o rabino e disse, rabino, minha vida está um inferno, rabino. O rabino disse para ele, vende o bode. Vende o bode. Ele vendeu o bode, passou meses, ele encontra o rabino. E o rabino diz, como está a tua vida? Ele diz, minha vida está no céu, desde que eu vendi o bode. E o rabino disse para ele, note que nada na tua vida mudou. Apenas você precisava de um bode na tua vida. Amém. Então, às vezes, nós precisamos de um bode para poder valorizar a vida que nós temos. Amém. Amém. Ainda bem que não foi um hipopótamo, né? Que daí Ainda bem que não foi o hipopótamo. Teria sido pior. Pastores, muito obrigado pela participação de vocês. A gente agradece também todo mundo que estava assistindo. A gente viu que o pessoal deu oi. A gente não foi citando o nome de todo mundo, até para a gente acabar não se perdendo aqui, mas a gente foi lendo, foi vendo a participação de vocês. Muito obrigado mesmo. Essa nossa conversa, depois ela vai ser colocada no YouTube também, vai estar disponível. Tá? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe Beijo a vocês. todos que nos ouviram, viu? Eu fui acompanhando os nomezinhos aqui, de todos. Tá Tá certo? bom? Um Então, grande tá. abraço para todo mundo. Deus abençoe. Um abração. Até mais, hein? Tchau, tchau. Até mais.